Oi, gente! Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as 3 evoluções da enfermagem na era digital, trazendo uma ênfase nas redes sociais. Todos os dias, dentro das redes sociais, diversos enfermeiros trazem inúmeros conteúdos e isso exige uma reinvenção diária. Justamente na era digital, a gente pôde trazer um pouco mais do marketing, tá, voltado para os enfermeiros. A gente conseguiu melhorar aí o empoderamento profissional, trazer motivação e dentro das 3 grandes evoluções que a gente pode citar nessa era digital para o enfermeiro que vem utilizando aí as redes sociais, nós podemos citar como um primeiro, o aumento do reconhecimento profissional, porque a partir desses meios digitais que nós enfermeiros podemos mostrar um pouco da nossa profissão, um pouco da nossa realidade com outros olhos, apresentando cada vez mais à sociedade, a importância do papel enfermeiro e que este não se resume apenas às práticas hospitalares. Um segundo ponto que eu considero uma grande evolução na era digital é o aumento do empoderamento profissional, porque para que a gente possa levar esse conhecimento para a população, seja paciente, seja cliente, nós precisamos estudar, precisamos nos preparar. Então, além de nos empoderarmos, nós também acabamos empoderando os outros colegas de profissão, estudantes, e isso faz com que a gente passe a crescer cada vez mais, sendo que não é uma tarefa fácil, porque a gente tem essa preocupação, essa responsabilidade, mas com o passar do tempo a gente vai identificando que isso só faz com que a gente cresça e faça com que a nossa profissão ela cresça como um todo. E uma terceira evolução é o aumento da satisfação profissional, porque é a partir das mídias sociais, das redes sociais, que a gente passa esse conhecimento e a gente passa a ter um melhor reconhecimento pelo nosso trabalho. A gente consegue muitas vezes aumentar aí a nossa lucratividade enquanto enfermeiro para quem deseja empreender, para quem tem aí o seu próprio negócio. Então isso faz com que a gente também melhore a nossa condição financeira e isso vai trazendo cada vez mais satisfação com o nosso trabalho, levando em consideração que eu costumo dizer, não é enfermagem por amor, não é só por amor, nós temos as nossas necessidades como qualquer outro ser humano. Mas é enfermagem com amor e não tem nada mais gratificante do que a gente poder desenvolver um trabalho que a gente enxerga que isso traz muitos benefícios para a população, Os nossos serviços eles conseguem transformar a vida das pessoas e, consequentemente, a gente ter reconhecimento, valorização e remuneração. Então isso faz com que aumente a nossa satisfação. Além disso, eu acho extremamente importante falar que nós temos, inclusive, uma resolução que é a 544 de 12 de julho de 2017, que trata justamente como deve ser o posicionamento do profissional enfermeiro diante das mídias, diante das redes sociais. Então aí para quem deseja utilizar as redes sociais como uma ferramenta de trabalho mesmo, é de extrema importância que leia essa resolução e que se atente a tudo aquilo que a gente pode, tudo aquilo que a gente deve e aquilo que a gente não deve fazer enquanto o enfermeiro que utiliza desse meio digital aí para se desenvolver na profissão e ajudar outras pessoas. E aí, essa era digital, ela vem para fortalecer e favorecer o profissional enfermeiro como um todo, porque a gente enxerga nisso uma grande oportunidade, inclusive de nós empreendermos, E aí muita gente associa o empreendedorismo apenas àquela pessoa que tem um espaço físico, seja um consultório ou seja uma clínica. E o empreendedorismo, ele não se resume a isso. Então, existem pessoas, por exemplo, que não têm um espaço físico, mas que desejam vender o seu serviço, por exemplo, treinamentos, palestras ou algum tipo de serviço mais específico como atendimento domiciliar e não necessariamente sendo aquela pessoa que tem um CNPJ, mas é possível empreender e aí essas redes sociais, o meio digital, ele vem para favorecer e fortalecer isso porque a gente consegue mostrar um pouco mais do nosso trabalho, no nosso dia a dia e apresentar para a população essa outra realidade da enfermagem. Inclusive, eu acho super importante destacar aqui alguns profissionais que vêm crescendo, que vêm se destacando, utilizando aí as redes sociais para mostrar um pouco do seu trabalho e para mostrar para a população, inclusive, algumas coisas que precisam saber, mas se não fossem esses enfermeiros que vêm trazendo esse conhecimento, talvez não fosse possível. E aí eu separei aqui alguns nomes. Tem Vanessa Yara, que ela é enfermeira, especialista em ginecologia e obstetrícia, eu acompanho o trabalho dela, além de atender lá no seu consultório, nessa
nessa área, ela também desempenha um papel extremamente importante, que é de ensinar a população muita coisa sobre ginecologia e obstetrícia. Então, às vezes, aquela mulher que nem sabe que tem um problema, através dos vídeos da Vanessa, consegue identificar, e ela tá lá como sendo essa profissional, né, que além de fazer com que a mulher identifique, ela tá lá também para poder auxiliar na resolução desse problema. Então, eu acho um trabalho incrível que ela vem desempenhando. Tem também Renata, que é uma enfermeira que ela atua nos Estados Unidos, e ela tem uma página na rede social, ela tem um Instagram, onde ela posta diversos conteúdos mostrando para o enfermeiro e para o estudante como que é a preparação para aqueles que desejam ir morar nos Estados Unidos, né? Então ela conta um pouco de como foi a trajetória dela, os desafios, ela mostra um pouco da realidade dela nos hospitais lá nos Estados Unidos. Então assim, é uma enfermeira também que vem desempenhando um incentivo maravilhoso, né? Ela trabalha justamente com o empoderamento e mostrando que é possível sim para aqueles que não desejam permanecer aqui no Brasil e buscar outras oportunidades em outros países. Ela mostra como é todo esse processo, inclusive o processo de validação do diploma. Então vale muito a pena conhecer também. E uma outra enfermeira que eu super admiro o trabalho dela é a enfermeira Isabela de Paulo. Então ela é especialista em marketing digital, ela traz muito conteúdo para quem deseja abrir clínicas, consultórios sobre marketing digital. Então é outra enfermeira que, além de trazer muito conhecimento aqui através das redes sociais para os nossos colegas, para os profissionais já formados, estudantes, ela também tem os serviços dela, né? Ela ministra muitos cursos nessa área e aí vem fazendo com que os profissionais possam alcançar cada vez mais voos altos e diferentes dentro da profissão de enfermagem. Quando a gente pensa em utilizar esse meio digital, em utilizar as redes sociais, né, existe a forma certa e existe a forma errada de a gente seguir por esse caminho, tá? Vou começar pela forma errada, que é o que a gente vê muito acontecendo. Alguns profissionais, né, eles acabam decidindo que querem utilizar sim as redes sociais, por exemplo, o Instagram, para mostrar um pouco mais do seu trabalho, mas eles cometem um erro muito sério, que é não levar, né, a sério esse trabalho. Eles não enxergam isso como um trabalho. Então, a partir do momento que você decide usar a rede social para mostrar, né, o seu conhecimento, para mostrar aquilo que você faz dentro da sua profissão, você precisa ter a responsabilidade de pensar que aquilo faz parte do seu trabalho, ou seja, você precisa ter responsabilidade com aquilo que você faz todos os dias. Afinal, são vidas que estão sendo impactadas ali. E esse impacto, ele pode ser positivo ou pode ser negativo. Isso vai depender justamente de como esse profissional vai estar se posicionando. Uma outra coisa que os profissionais acabam fazendo de forma inadequada é mostrando coisas na rede social, expondo coisas a qual eles não admiram, a qual eles se envergonhariam se alguém comentasse. Então é de extrema importância que, a partir do momento que eu decida me posicionar, eu reflita, né, sobre aquilo que eu vou postar. O que é que aquilo vai agregar na vida da pessoa, qual o impacto que vai ter, né? A gente pode utilizar a rede social para passar conhecimento, para levar humor também para a vida das pessoas, para mostrar um pouco da nossa realidade, mas claro que isso a gente sempre precisa pensar que esse impacto ele tem que ser positivo na vida do outro e nunca negativo. E um terceiro ponto são as exposições excessivas. Então, infelizmente, né, algumas pessoas ainda acabam tendo essa necessidade de expor a sua vida, né, às vezes coisas que não vão agregar, como eu já tinha falado anteriormente. E que bom seria se todos os profissionais e todos os estudantes, eles refletissem um pouco sobre isso. Eu não tive essa percepção quando eu era mais nova, né, quando eu tinha meus 20 e poucos anos, eu não refletia sobre isso, sobre o impacto que as minhas postagens iriam ter na vida das pessoas. Felizmente eu tive essa percepção muito cedo, eu utilizo a minha rede social tanto como pessoal como profissional e consegui ter essa percepção, né, de que aquilo que eu posto tem que impactar positivamente, mas nem sempre foi assim. Então lá atrás existia uma Marília que postava, por exemplo, mais coisas pessoais do que profissionais e coisas que necessariamente não iria agregar positivamente na vida do outro. Então assim, se você é estudante, espero que você esteja vendo esse vídeo para que você possa refletir, né, sobre tudo aquilo que você posta e o impacto que aquilo vai ter na vida do outro. E temos a forma certa, né, de seguir por esse caminho, que é pensando inclusive
que tudo aquilo que você posta, na verdade, você tem que pensar o seguinte, no relacionamento que você está criando com as pessoas. Você tem que pensar que o seu Instagram, por exemplo, não é números, não são números, são pessoas. São vidas que estão sendo impactadas e transformadas todos os dias de acordo com a sua postagem. Mesmo que seja algo pessoal ou profissional, esse impacto ele precisa ser positivo. Então tem gente, inclusive, né, aí que compra seguidores. Isso é péssimo, né? Você está comprando números. A gente não tem que comprar números, a gente tem que ganhar as pessoas, o que são coisas totalmente diferentes. Uma outra coisa que você precisa fazer corretamente é que você precisa ter um objetivo. Você precisa ter um propósito, né? Então, a partir do momento que você decide utilizar a sua rede social, qual que é o seu objetivo com isso, né? O que é que você deseja alcançar? É para levar empoderamento, é para levar motivação, é para levar entretenimento, conhecimento, é para alavancar aí a sua carreira na enfermagem, né, tendo uma melhor renda, por exemplo. Então você vai fazer disso um negócio mesmo, vender seus cursos, vender seus serviços ou produtos. Então você precisa ter muita clareza disso para agir com assertividade. E você precisa ter constância e determinação. Então não adianta você decidir que você vai utilizar uma rede social para mostrar o seu trabalho, passar uma semana extremamente empolgado, produzindo conteúdo e simplesmente depois parar. Então você criou um vínculo com aquelas pessoas, né? Você gerou nas pessoas, inclusive, uma certa necessidade de ter você ali, porque as pessoas elas acabam esperando de você. Se você começa, elas esperam que exista uma continuidade. Então, se você começou, realmente tenha constância, porque é isso que vai fazer com que você tenha resultado, que pode ser o reconhecimento, a valorização, a remuneração. Isso vai depender do seu objetivo traçado. E aí eu quero deixar aqui 5 dicas para você que é enfermeiro e que deseja começar a utilizar os meios digitais, né, para alavancar a sua carreira, para aumentar a sua satisfação profissional. A primeira dica é: defina qual que é o seu objetivo. Você precisa ter clareza disso. Então, por exemplo, tem inclusive estudantes que definem que querem utilizar uma rede social. E aí eles definem que o intuito vai ser motivar os outros colegas que estão em um período anterior. Tem gente que decide que vai utilizar a rede social para ensinar a população sobre um determinado tipo de coisa, um tipo de área. Por exemplo, eu vou falar sobre hipertensão e diabetes, eu vou falar sobre aleitamento materno. Tem estudantes que fazem isso e eles já começam, inclusive, a ter um bom posicionamento diante da população e dos outros colegas. E também temos aqueles profissionais já formados que, como eu disse, podem ter o objetivo de só levar conhecimento, de levar entretenimento, mas também temos aqueles que, sei lá, de repente é um profissional que ele se especializou em ginecologia obstetrícia e ele tem uma formação à parte de aleitamento materno, então ele quer atuar como consultor e ele vai utilizar a rede social para isso. A gente pode ter um enfermeiro que se especializou em gestão hospitalar e ele deseja ministrar treinamentos sobre gestão hospitalar ou trabalhar com consultoria. Então ele pode utilizar a rede social para isso. E qual é a forma? Educando as pessoas, né? Mostrando para as pessoas que aquele serviço existe. Então vai ter aquela pessoa que vai identificar, né? Pessoa ou serviço que vai identificar, poxa, eu preciso dessa pessoa. E aí vai lá, né? E vai adquirir aquele serviço ou produto. A segunda dica é: defina quem vai ser o seu público-alvo, né? Então, eu vou trabalhar com hipertensão e diabetes, né? Tá, então o meu público-alvo vai ser todas aquelas pessoas que podem adquirir hipertensão e diabetes, ou eu já vou atuar com aqueles que já estão acometidos pela hipertensão e pela diabetes. Então isso tem que estar o mais definido possível, porque a partir disso você vai entender, né, que tipo de conteúdo você vai estar produzindo. E eu sempre digo, quanto mais específico você for, melhor. Quando a gente está começando, é comum a gente ter algo mais aberto, né? Até porque isso é importante, a gente vai sentindo o que é que eu estou impactando mais, né? Quem é que está realmente afim de ver o meu conteúdo, de adquirir o meu serviço. Mas aí, com o passar do tempo, você vai poder fazer o que a gente chama de nichar. Então, cada vez mais você vai se tornar específico naquilo e isso é muito importante. A terceira dica é que você precisa identificar, né, quais são as dificuldades das pessoas. Então, você definiu o seu objetivo, definiu aí o seu público-alvo, quem você quer atingir, e você vai identificar agora quais são os problemas desse público. Então, se for o exemplo de pessoas com hipertensão e diabetes, então, quais são as maiores dificuldades, né? Não sabe qual tipo de alimentação, acha que tem coisas que, por exemplo, o diabético acha que pode comer e ele não pode, né? Porque o diabético colocou na cabeça que ele só não pode comer coisas que contenham açúcar, por exemplo. Mas a gente sabe que o carboidrato ele não pode, né, ter em excesso. Então,
o profissional que tiver ali, ele vai estar incentivando, vai estar orientando, né? O cuidado com os pés, o cuidado com fazer os exames regularmente, os cuidados nutricionais, a prática de atividade física. Então, precisa trazer esse conhecimento, ou seja, mostrar para aquela pessoa que aquele cuidado ele é importante para que ele não venha agravar. Será que todos os diabéticos eles têm consciência, né, das consequências do diabetes? O diabetes descontrolado, o que é que vai gerar na vida dessa pessoa? Então, é esse papel que tem de levar o conhecimento para que ele enxergue que tem um problema, né, e ele busque a solução, ele busque melhorar. Um outro exemplo, digamos que seja o exemplo do enfermeiro que se especializou em gestão e quer atuar com consultorias e treinamentos. Então ele vai começar a refletir quais são as principais dificuldades hoje encontradas nos serviços de saúde no que diz respeito à gestão. Então ele elenca, né, todos aqueles problemas que existem e ele vai começar a mostrar para as pessoas que existe aquele problema. Então aquele diretor, aquele enfermeiro coordenador que está ali, ele vai ver aquele conteúdo e ele vai refletir, poxa, isso que esse profissional está falando acontece no meu serviço, então eu preciso dele para ministrar um treinamento, eu preciso dele para me passar em uma consultoria, como que eu posso estar lidando com isso. Então, esse momento, né, de elencar aí quais são os problemas, quais são as dificuldades, as dores desse público é extremamente importante. A quarta dica é em que você pode ajudar essas pessoas. Então, você identifica o problema e no que o seu serviço, o que é que você faz enquanto serviço ou enquanto conhecimento que pode ajudar essas pessoas. E aí a quinta dica é: comece, né? Você precisa começar aí a produção de conteúdo. Esse conteúdo ele pode ser através de imagens, de cards, pode ser através de textos, pode ser através de vídeos. Você vai começar a identificar como é que o seu público absorve mais o conhecimento, utilizando as pesquisas, as enquetes, perguntando para o seu próprio público. E eu digo para você ter constância, porque no início, quando a gente está começando, é muito comum que, por exemplo, a gente abre ali uma caixinha de perguntas, ninguém pergunta. A gente bota uma enquete, poucas pessoas respondem. E aí isso faz parte desse processo inicial. Você precisa se permitir viver o processo, como eu sempre digo. Então dê continuidade, né? A partir do momento que você vai identificando as necessidades, vai criando conteúdo, vai chegar um momento que essas pessoas elas vão se conectar com aquilo que você vai estar falando, tá? Vai começar a ter interesse e você vai perceber que você vai crescendo cada vez mais. Então eu quero finalizar dizendo para vocês que aproveitem as oportunidades, tá, do meio digital para a nossa profissão. Eu adoro incentivar o empreendedorismo na enfermagem, né? Quero sempre poder estar falando isso aqui para vocês. Fico extremamente feliz a cada mensagem que eu recebo de pessoas, né, que estão iniciando o seu empreendimento, seja abrindo clínica, consultório, ou seja, mostrando um pouco do seu serviço, trazendo conteúdos aqui nas redes sociais. Então, assim, parabéns a todos aqueles que decidem, né, dar esse grande passo na profissão, trazendo mais conhecimento, aumentando o seu empoderamento, inclusive incentivando outros profissionais e ajudando aí a transformar a vida das pessoas com seus produtos e serviços, tá? Inclusive, tá, se você conhece algum enfermeiro que para você é uma referência aí, né, utiliza as redes sociais e para você se tornou uma referência, uma inspiração, marca aqui esse profissional para ele saber o quanto ele te inspira e o quanto tem feito com que você busque cada vez mais crescer também neste meio, tá bom? Um grande beijo para vocês!